Muito bem, boa noite a todos, todas e todos. Oi, Anne. Estamos dando início, então, à nossa reunião de Olá, colegiado setorial. Oi. Boa noite, gente. Hoje é dia 23 de julho, uma noite fria. Então, assim, depois de duas reuniões atrás, que a gente teve um processo formativo, né, reuniões em formato formação, a gente retoma a reunião do pleno do colegiado setorial de artes visuais com a seguinte pauta. Eu tenho alguns feedbacks para dar para vocês, tanto em relação às formações e querer também ouvi-las. Uma articulação que tem sido feita com a SEDAC, de mobilização com os coordenadores, tem uma notícia, assim, talvez tranquila, assim, para dar por enquanto, mas que talvez vá nos dar alguns retornos. Depois, a respeito das certificações, com a SEDAC também eu tive um informe. Da nossa reunião essa de coordenadores, que parece que vai ter presencialmente, vou dar alguns detalhes aqui para vocês. E nossa pauta, assim, considerando que a gente tem, nossa próxima reunião é uma reunião formativa também, a gente tem que dar início às organizações e formações de uma comissão eleitoral, que a gente tem previsto, então, a Aline quer falar, Aline? Só a previsão é para outubro, né? A gente restabelecer, então, novos membros para o colegiado. A previsão é outubro, final de outubro, né? Nossa gestão vai. E aí a gente já queria ver com vocês, assim, essa organização para próximos passos. Aline, quer falar? Só para retomar, boa noite a todos, né? Só para retomar um pouco o calendário desse ano, ainda em agosto a gente tem uma reunião ordinária, e aí fica a próxima formação para setembro, com a Vivi e a Karina, acredito, né? Que elas estão se organizando para isso. E aí, nesse meio tempo também, a gente pode chamar, né, alguma reunião extraordinária daí por conta das eleições. Só para a gente retomar esse calendário, né, que está alternado agora esse ano. Obrigada. Isso, é bem provável que a gente vai precisar uma ordinária em virtude desses informes, então, que eu vou dar início a passar para vocês. Eu recebi, a gente teve uma reunião de coordenadores essa semana e algumas mensagens também da SEDAC aqui, estamos tentando tramitar uma data, assim, chegar numa data, mas a ideia é que nos convocaram, na verdade, entre todos os coordenadores dos colegiados, é uma reunião presencial, ela vai ser em Porto Alegre, inclusive vão custear, assim, a vinda, né, das pessoas, ida até Porto Alegre, das pessoas que moram no interior, das coordenações, para uma possível revisão nos nossos planos setoriais. Isso, gente, é em virtude de uma conferência que, na conferência estadual do ano passado, em janeiro, foi anunciado que seria feita uma revisão dos planos setoriais, ou uma nova conferência para ver os planos setoriais, né, e o plano de cultura estadual, considerando que o MINC também, pós-conferência nacional, iria, então, publicar, né, as propostas aprovadas em conferência e o Plano Nacional de Cultura. E aí, essa revisão já tem sido feita, enfim, não foi publicada ainda, mas com ampla divulgação e participação. A gente já tratou sobre isso, a gente fez uma proposta, né, que também teve uma votação expressiva, assim, ali na plataforma, na época, que eles utilizaram para consulta, mais uma consulta, para além das 30 propostas que foram aprovadas lá na conferência em Brasília. E aí, agora, então, a SEDAC já quer iniciar uma sondagem, assim, com os colegiados, uma participação dos colegiados, para uma revisão dos planos, tendo em vista essa etapa de conferência, ou, enfim, né, manutenção ali, ou não, dos planos setoriais de todos os colegiados. Aí, essa reunião, que vai ser presencial, ela ainda não tem data, a gente não conseguiu fechar uma data, mas ela vai acontecer ainda em agosto. E aí, considerando os retornos dessa reunião, bem provavelmente a gente ainda vai ter também uma reunião extraordinária para tratar sobre isso. Não sei se possivelmente a gente faça um GT, como tivemos, né, Ju? Na outra gestão para revisão do plano. A ideia também é a gente passar ali naquelas prioridades que a gente estabeleceu para a gestão, daquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, né? Porque há no plano setorial ali os nossos prazos. Então, eu vou participar da reunião essa presencialmente em agosto, e aí a gente chamaria uma reunião extraordinária para fazer ou um GT e a gente tratar desses retornos pós-reunião com a Secretaria de Cultura.
perguntas, gente. Eu não sei muitas respostas, né? Porque a reunião ainda não aconteceu, mas esse é a convocação. Ninguém? Jussara estava com a mão levantada, né? Pode falar. Não, duas coisas. Uma, e depois, Aline, querida, se tu puder resgatar, que tu falou um pouquinho rápido o negócio do nosso calendário, eu sei que está lá tudo no material, mas só assim, essas duas primeiras, né, que a gente tem, a formação e essa de agosto, tá? Se tu puder depois só colocar para nós aí, só para a gente refrescar a memória. E outra coisa, então, referente ao que a Bárbara falou, Bárbara, deixa eu ver se eu entendi. Então, vocês tiveram a conversa, talvez tenhamos que fazer uma revisão, enfim, do nosso plano setorial, por causa das datas, inclusive, né? Não, eu acho bem pertinente isso, eu acho que desde que não mude, porque eu acho que foi muito bem pensado o nosso plano, e aí só revisar aquelas questões de prazo que foram colocadas, porque a gente até nem teve como muito cobrar, né? Então, ainda mais com essas mudanças que tiveram na própria SEDAC, né? Eu acho isso bem interessante da gente fazer, até, né? Embora algumas já das coisas a gente tenha dado um prazo mais longo, mas a gente teve alguns daqueles pontos que eram para 2025, e no andar da carruagem, se conseguirmos fazer alguma coisa, está muito bom. Temos as formações, né, que dá para ir no nosso relatório, né, como alguma das nossas atividades, né, e eu acho que é bom mesmo a gente ter uma reunião extraordinária até para discutir algumas coisas, né, isso aí seria para quando? Depois de setembro, antes de setembro? Seria para agosto? A reunião, Ju, as datas que eles deram de previsão ali, a mais votada por enquanto seria no dia 17 de agosto, para acontecer a reunião presencial, tá? Mas ainda não há definição. Até a última reunião que teve, assim, o secretário novo, né, e a gente tinha enviado um ofício coletivo dos colegiados, assim, em virtude da saída da Beatriz e entrada dele, para uma conversa, uma apresentação, enfim, tá perto, né, dos colegiados. Ele teve na reunião, assim, muito brevemente, tá, gente? Ele fez uma saudação, na verdade, aos colegiados. E aí a pauta era essa, uma reunião presencial, e que daí, nesse tom, assim, de tipo, na oportunidade, vou estar com vocês, né? Então, e a ideia, o que me parece, a revisão, e até para a gente se alinhar, eu acho mesmo, nosso plano sempre foi muito bem elogiado, ele está muito bem composto, né? Que bom que o Gui está aqui hoje, parte de todo esse processo. E aí, eu acho que a gente é muito sólido nesse quesito, mas o viés mesmo, que me parece, é um alinhamento ao plano nacional. Só que, ainda não tendo o plano nacional publicado, a gente ainda não vai ter uma data certa disso. Então, não sei exatamente o que a SEDAC está, sabe? Porque a gente ainda não tem o plano nacional. E aí, lá na conferência estadual, em janeiro, ano passado, o que se tinha era essa previsão. Pós-conferência nacional, obviamente, a gente vai ter uma revisão dos planos setoriais em virtude das aprovações do plano nacional, né, para atualização e tudo mais. Mas isso ainda não foi publicado, então eu não sei exatamente, assim, o que é, mas essa seria a atualização do nosso plano. O viés seria uma revisão com o plano nacional, tá? Então, assim, é o que me parece é uma sondagem. Outras questões, assim, ideia que eu coloco para vocês, são questões, assim, não sei, tá? Novos colegiados, novos setoriais, né? Uma pressão, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, a gente não teve alteração nem nada nesse sentido ainda, mas pode ser também daqui a pouco, assim, né? Não sei, mobilizações, movimentações. A gente teve, acho que o Gui, né, lembra de um pedido de setorial, acho que o pessoal do hip hop tinha pedido. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, assim, em termos estaduais, mas a gente tem aqui um processo agora, né, de uma mobilização massiva, assim, do pessoal, por exemplo, do setor que a gente chamava de folclore e tradicionalismo, né? Isso está acontecendo bastante no interior também, assim, aqui em Bagé, eu sei que também, né, Wagner? Então, eu na verdade, estou fazendo sondagens aqui, tá? E enfim,
possibilidades de leituras de conjuntura que eu estou vendo acontecer. Mas a gente ainda não tem essa pauta, porque não teve a reunião. Eu coloco aqui a título da gente ir também se alinhando nessas leituras, sabe? Porque é tudo disputa, né, gente? A gente teve agora um processo, não sei se vocês viram, mas de 17 milhões, eu acho que é, né, o edital lançado especificamente para um segmento, coisas que a gente já vem batalhando, brigando há muito tempo. Nós não tivemos o repasse dos FAQs, como tivemos lá em 2021, o FAQ visual, o primeiro do Estado. Os FAQs foram, né, o fundo de dinheiro do FAQ foi para os fundos municipais, direto para as prefeituras, e agora um único segmento tem um edital próprio. Então, são coisas muito graves, são retrocessos em termos desses setoriais, desse setorial e campo que a gente tem numa disputa, né, política, conjuntural. Ano que vem é ano de eleição, então, assim, muitas coisas que a gente tem que estar lendo dessa conjuntura política, né? Sou muito ciente disso. Sou muito ciente disso, e é bom que todos nós estejamos cientes e nos fortalecer como setorial, é essa questão, né, gente? É para isso que o colegiado existe, assim. A gente retrocedeu, né, em termos, assim, de repasse, principalmente. Sim, não teve mais nada, não teve mais nada para a nossa área. Nenhum. Os outros todos foram para outras áreas. Tem 2 pontos. O Guilherme colocou ali no chat algumas perguntas, tá? Sobre os pontos dos planos setoriais, quais seriam, né? Ou só mencionaram num debate amplo, se foi uma coisa bem ampla. E a outra foi se a SEDAC indicou para qual data o momento seria essa atualização dos planos. Bom, como tu disse, a previsão que ele falou, 17, para uma reunião presencial com os coordenadores, é isso? Essa data é a que foi mais votada por enquanto, mas ainda não foi todo mundo que votou e a gente não teve um retorno oficial ainda, tá? Até a gente brigou, assim, para ser um sábado, porque o pessoal trabalha, não dá para ir para Porto Alegre do nada. Sim. Então, enfim, várias questões, assim, de termos de logística, né? Eles pagarem as passagens, porque queriam que a gente fosse, assim, nossa, tem que estar aqui. Não, né? Claro, não tem remuneração para os convidados, né? Se tivesse uma verba, ao menos para viagens, é uma coisa, né? Mas nem isso, né? Mas, assim, eu vou aproveitar também a pergunta do Guilherme, né? Sobre isso, exatamente quando que seria e exatamente se eles mencionaram alguma coisa, porque, assim, ou a gente marca uma reunião um pouco antes para discutir alguma coisa, ou esperamos essa reunião para discutir, né? Porque lá na reunião que a gente, lá ai, meu Deus, que a gente foi, a conferência. Lá na conferência, a gente ouviu, a gente estava a par, né? Nós, né? Não todos, obviamente, né? Mas não ficou muito longe, eu espero até, daquilo que a gente tinha de previsão, né? Então, assim, acredito eu que será uma coisa que a gente pode ajustar mais a nível de datas, de cobranças para isso. E enfatizar, sim, essas questões do repasse, porque essas são questões importantes também para a nossa área, para o nosso plano, né? E talvez até fazer, em algum momento, uma inversão para uma cobrança mais efetiva nessa primeira parte, né? E deixa eu ver, era isso, porque, assim, eu acho que tem coisas que estão muito claras e muito objetivas ali. E quando tu falou da criação dos colegiados, né, ou não, enfim, daqueles que tiverem, o que eu me lembro, quando eu perguntei, gente, eu procurei o colegiado da arquitetura, para vocês terem ideia, né, o colegiado da arquitetura há muito tempo está desarticulado, eles não têm, assim, reuniões no Instagram, eles não têm uma área, eu entrei em contato com uma pessoa, é uma coisa que está muito entre eles, 1, 2, 3 membros, assim, não chega a ter oficializado reunião. É do patrimônio, Ju, desculpa é do patrimônio? Não, é da arquitetura. Esse colegiado fechou, assim, ele teve um período e depois ele não tem mais reuniões assim, oficiais, eu acho que ele não está nem mais na pauta. Eu fui buscar para ver se tinha, porque teria arquitetura e design, né? Poderia ter dentro
no escopo, e eles disseram que há muito tempo eles não estão mais conseguindo ter pessoal, e aí acabaram... É um dos colegiados que pode acabar tentando voltar, né, que eu acho que é importante. O patrimônio, eu não sei também, o patrimônio eu entrei em contato também uma época, mas o patrimônio não é muito aberto também às reuniões, né? Então, assim, eu não sei se muitos fecharam, se outros não. Eu acho que a gente só tem, que eu me lembre, o do folclore, né, o tradicionalista, o da dança, o colegiado da... Ai, peraí um pouquinho. Que até foi muito... Se conversa muito, dos audiovisual. Vocês querem saber a lista, gente? Eu tô com ela aqui. A lista oficial, sim, por favor, Aline. Artes visuais, audiovisual, artesanato, culturas populares, diversidade linguística, dança, livro, leitura, literatura e bibliotecas, memória e patrimônio, museus, música, circo, teatro, são esses. Tá, e só para a título aqui estava conferindo junto São com a 12. Aline. São 12, isso. Estava conferindo junto com a Aline. Esses colegiados, gente, todos eles tiveram eleição, processo eleitoral novo, assim, foi, se eu não me engano, em março, não foi, Aline? Eu sei que acho que foi em março. Nós e o colegiado da dança, só que tínhamos feito antes da portaria, vocês que se recordam? Todos os outros, Gil, eles foram novamente articulados, assim, e há uma expressiva participação, pelo menos, dos coordenadores, tá? Eu não sei como é que é internamente cada colegiado, mas os coordenadores têm estado presentes, assim, tanto no grupo quanto agora nas reuniões, assim. Esses ok. Falando esses são os 12 né, pautados ali pela legislação estadual, assim, os 12 colegiados. Isso que eu falo, gente, de possíveis novos colegiados, eu trago de um acúmulo, assim, de leitura que foi falado, mencionado, pedido desde a conferência estadual ou da conferência nacional, né? O Guilherme está aqui, acompanhou um pouquinho do processo. Eu sei que o pessoal do hip hop, por exemplo, está super articulado e querendo muito um colegiado próprio. Então, assim, é uma sondagem, tá, Ju? Não é nenhuma afirmação. Sim, são leituras possíveis, né? Da nossa conjuntura mesmo, assim. Sim, não, tá ótimo. Só para a gente ver, né, até por uma questão de se situar nesse contexto, né? Isso, não, e aí, só para não deixar também nenhuma pergunta aqui do Gui, né, perguntou, assim, qual algum ponto específico do plano. Não foi dito, Gui, assim, só uma previsibilidade da reunião presencial, né, e da necessidade de ser presencial, enfim, porque a Aline vai lembrar, eu até tinha colocado na nossa pauta de hoje, né, querendo fazer um pacotão, assim, mas da gente, inclusive, revisar o nosso plano hoje, dar uma olhada. Ou pelo menos naquelas 4 metas que a gente estabeleceu lá no início da gestão. E aí a Aline disse assim, não, vamos esperar, né, porque de repente a gente tem outra orientação, assim, e aí é por isso que eu digo, assim, de antemão, bem possivelmente depois dessa reunião de coordenadores a gente faça uma reunião extraordinária por causa dessa pauta específica. E aí eu vou poder dizer para vocês, olha, gente, foi tratado tal ponto na reunião de coordenadores lá com o plano. O que eu tenho como horizonte é o fato, vai precisar revisão em virtude do Plano Nacional, mas que também não há, assim, não tem ainda o Plano Nacional publicado, então não sei o que eles querem, né? Basicamente essa é a minha resposta, assim, são sondagens mesmo. Não sei se respondi tudo, Gui. Quer falar? Sim, oi gente, boa noite, todo mundo. Bom estar com vocês aqui de novo. Não respondeu super. Me parece que é aquele movimento, assim, tá certo que mudou a gestão da SEDAC em certo sentido, né? Mas me parece que é aquele movimento meio antecipatório, assim, que a gente viveu quando fizemos o plano setorial que é o vigente atualmente, né? Lembram que eles queriam mudar, queriam botar num outro formato o plano setorial, nós fizemos todo o trabalho e avisamos, né? Tá, mas vai ser
vai ter um novo plano nacional que vai ser votado na próxima conferência, que vai possivelmente mudar os planos setoriais, vai gerar todo um retrabalho para os setoriais. Vocês têm certeza disso? Sim, temos certeza, vamos fazer. Fizemos, né? Então, eu desconfio da mesma coisa da Bárbara, assim, acho que tu tem razão. Eu só fiquei com uma dúvida em relação ao período. Vocês deram essa informação do dia da reunião, mas eu perdi, gurias. Qual o período, Gui, da reunião com a SEDAC? Em agosto, início de agosto. Em agosto. 17 foi a mais votada por enquanto, não fechou essa data, tá? Mas 17, assim, é um sábado, a gente pediu, e aí, não sei, eles vão avisar talvez essa semana. Eu sou uma das que tem cobrado, assim, o máximo de antecipação, né? Porque a gente está muito longe, tem que organizar, enfim. Sim. Eu perguntei e chamei atenção para isso, porque a pergunta ela é bem importante, porque o colegiado vai enfrentar uma mudança de gestão agora também, né? Então, pode acontecer dessa mudança de gestão do colegiado se sobrepor a uma mudança no plano setorial, né, ao pedido de mudança do plano setorial. Então, é importante que a gestão de vocês esteja bem apropriada e quem vai ficar, sobretudo coordenando esse espaço, conheça profundamente o plano setorial, para que não aconteçam aquelas coisas do tipo, sei lá, SEDAC lima umas coisas super importantes. Enfim, essa era a minha preocupação, assim, sabe? Não, que bom essa retomada, né? É sempre bom esses lugares mesmo, porque são formativos. A maioria do pessoal que está aqui, né? A maioria não, mas parte do pessoal não acompanhou esse processo. E eu lembro exatamente, né, Gui? Tanto assim, falando, não tem sentido fazer plano agora se vai ter a previsibilidade lá, já tinha da Conferência Nacional. E mesmo assim, né, a gente, enfim, teve todo o processo dos planos e tá, vai precisar reestabelecer questões do plano, porque ele tem que estar alinhado ao plano nacional. O que me não preocupa, mas que realmente não vejo sentido ainda é a gente já estar, né, o SEDAC já estar pedindo ou pautando isso, sem a gente ter o plano nacional publicado, sabe? E é isso que é muito ruim. E aí, claro, o nosso colegiado está fora também de uma padronização que eles estão tentando colocar de todas as eleições acontecerem juntas, né? A Dança agora reestabeleceu de novo o corpo do colegiado. Então, nós somos os dois colegiados, não por acaso, né, gente? Os dois colegiados mais ativos, que se anteciparam, inclusive, àquela portaria, os dois colegiados mais questionadores, assim, em termos de, né, questões da SEDAC, e que estão fora dessa padronização geral, assim, porque grande parte, né, dos outros colegiados, todo mundo é novo, todo mundo entrou agora, todo mundo se reestabeleceu, e aí a gente perde uma coisa que o Gui trouxe e é muito importante, que é a memória das coisas que aconteceram. E isso é, inclusive, estratégico de desmobilização. Então, a gente precisa estar muito ciente mesmo do plano, a gente tem que estar, e aí a gente, assim, todo mundo. E eu, a Vivi, a Ju, a gente não vai mais estar aqui, gente. Eu posso auxiliar, posso estar aqui, né, Lise, mas nós já cumprimos o nosso tempo de gestão, né? Eu já estou assim, eu olho assim, nossa, outubro está ali, né? Então a gente não vai estar mais. E é muito trabalho, foi muito trabalho, né? E como eu aponto aqui, a gente só até agora teve retrocessos. Só retrocessos, né? Em termos assim, lá em 2021 a gente comemorou um FAQ visual próprio para a nossa linguagem e não aconteceu de novo, né? Mandamos ofício, reclamou, papapá, mas assim, a gente não teve mais, né? Gui? Bem rapidinho, eu acho que é isso aí, né? O da dança e o das artes visuais nós fomos muito astuciosos, eu acho, porque nos adiantamos as portarias e é por isso que gerou esse descompasso. Então, bom que tu já explicou com certeza que tu retome para o pleno o porquê que a gente está na outra portaria e porquê que a gente está, das artes visuais está desalternado, digamos assim, né? Mas tu falou sobre... Eu acho que é uma oportunidade também importante dessa reunião. Que bom que eles vão financiar o deslocamento para vocês. Tu vem, Bárbara? Vou sim.
porque é o momento de pontuar essas coisas todas, né, relacionadas ao plano, fazer essas retomadas de memória que tu está sugerindo, e é estrategicamente, eu acho, o momento de pedir dinheiro, gente. Tá? Acho que é o momento também de mobilizar o segmento das artes visuais nesse sentido, porque já está anunciado linha de financiamento para tradicionalismo. Sim. Tem Exato. colegiado de tradicionalismo já na parada, novo, né? A gente sabe das inclinações do atual secretário de Cultura. Enfim, é o momento de pedir coisas também. Exatamente, está dito, gente, é sobre isso. Pô, 17 milhões, gente, a gente teve 1,5 milhão para as artes visuais, 17 milhões para um segmento, sabe? Isso para mim é gravíssimo. E como eu te digo, assim, não é só um movimento só do governo do estado, né, Porto Alegre, assim, a SEDAC anunciando isso. Não, nos municípios está acontecendo a mesma coisa, né? O Wagner depois quiser comentar ali. Então, acho interessante até perguntar de onde está vindo esses 17 milhões, assim, qual é a origem desse recurso, né? Porque é muita grana. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Ai, gente. É isso? Eu até me perco na pauta aqui. Eu não sei, Bárbara, como é que está o pessoal que entrou, então, na última eleição, se o pessoal tem dúvidas, né, já conseguiu ler, se ficou com dúvidas no nosso plano, né, porque até para mudar, eles vão ter que dominar o que já tem, né, então, se eles tiverem dúvida, que façam anotações, enfim, talvez seja da gente botar, né, até mesmo no nosso WhatsApp lá, se quiserem fazer uma reunião um pouquinho antes da reunião geral, só para ver quais são as dúvidas, que não entenderam alguma coisa, para que depois que se tenha os dados da reunião geral, a pessoa já se situe melhor, a comissão já se situe melhor para mexer no que for necessário, né? Não sei. A gente fez um processo formativo do plano quando a gente estabeleceu os grupos de trabalho, lembra? A gente se baseou nos grupos de trabalho em 4 metas escolhidas aqui pelo pleno do nosso plano, né? E aí, óbvio, eu acho que vai ser muito bom depois da reunião eu poder dar feedback para vocês do que foi tratado com a secretaria, né? E retorno, assim, enfim, desses prognósticos aí todos que vão vir sobre o plano especificamente, mas acho que essa reunião extraordinária vai ser importante, Ju, para essa revisão, assim, não só em termos de o que eles pedirem, mas para a gente se apropriar, sabe, mesmo, de novo, assim, eu acho que vai ser nesse sentido, até o que eu tinha proposto era isso para hoje, mas isso demanda um tempo mesmo, né, então aí a gente estabelece ali, coloca o link para leitura, e aí a gente, enfim, depois se reúne para essa pauta específica, que demanda um tempo mesmo maior do que essa nossa conversa aqui. Eu acho que está até no nosso Está no link, Está o link ali, né? É mais assim, se o pessoal tiver alguma dúvida, que leu e não ficou, então pontua ali, gente, tenho dúvida, o outro tem dúvida, e aí a gente pontua, né? Passa por escrito, por e-mail, as dúvidas, só um pouquinho, as dúvidas, e aí a gente já pontua direto, né? Ficaram com dúvida nisso, nisso, nisso. Só uma sugestão. Tá? Aproveitar que a gente está aí, né? Sim. Se alguém tiver dúvida, às vezes não é só sobre o plano em si, mas do processo, né? Eu acho que o processo é muito importante entender como ele vai se dando, assim, esses manejos. Lá no início, vocês lembram, a gente fez uma reunião formativa também sobre pensar a logística de como funciona o sistema de cultura. Essa formação sobre o sistema, ela já está prevista, eu vou fazer a mesma formação, talvez um pouco, né, mais específica para o Estado, mas a gente já tem essa previsão nas nossas formações de novo, então, assim, é isso, é um processo, eu sempre digo, né, de todo mundo que eu falei aqui do colegiado, eu sempre falo assim, para mim isso aqui, para além só de um espaço de articulação, é um espaço muito riquíssimo de formação mesmo, né, política, enfim, e de visão de classe, né, nós aqui enquanto campo das artes visuais, né, para uma política pública voltada para o nosso setor, segmento. Dúvidas mais, gente? Não? Informes por enquanto, eu tenho isso, assim. Só, eu queria, botei ali das certificações, eu cobrei do Rubinho, gente, eu vou mandar
posso mandar os prints para vocês. Eu encaminhei 3 e-mails para o Lucas, tá? Com a mesma pauta, pautando o pedido das nossas certificações, das formações, a gente mandou as emendas do curso, a formação de todo mundo que está dando o curso, enfim. E aí ele me deu um retorno em reunião dizendo o seguinte, que e o pessoal do teatro também estava fazendo formações, inclusive muito inspirados no nossa produção, assim, né? E aí eles iam ter uma formação específica presencial ali na Casa Mar Quintana, e aí o que foi nos passado é o seguinte, olha, para certificações em conjunto com a Secretaria de Cultura, essas formações teriam que ter passado por uma curadoria, uma escolha do programa de formação da SEDAC. Não sei quem é exatamente, assim, a pessoa aqui, mas eu falei pro Rubinho, eu digo, bom, mas a gente passou o e-mail para vocês passarem para o segmento apropriado, enfim, né, todo mundo que está dando as nossas formações e os cursos são pessoas da área, do segmento, enfim, com gabarito para, né, o Diego, a gente teve formação lá na Casa Baca, uma presencial, depois a gente teve com a Ilse, a gente teve com a Verinha, né, e aí eu falei assim, e aí ele disse assim, não, que daí com certificação específica do programa de formação da secretaria, não ia sair, tá, gente? Então não vai ser certificação. Mesmo assim, ele validou, disse que era importante, né, que os colegiados, então, elaborassem suas próprias certificações. Nós somos um órgão, né, em conjunto da secretaria, né, articulado com a Secretaria de Cultura do Estado, e a gente poderia, então, fazer as nossas certificações. Essas certificações já foram enviadas para vocês nos e-mails, ali, né, todos os cursos, que todo mundo que participou, e aí vai valer essa certificação, tá? Inclusive para quem fez as formações, não só para quem participou, para a gente também gerar, né, currículo e aquela coisa toda que a gente tinha conversado lá quando fez a proposição das formações. Certo? Perguntas sobre isso? Alguém? Aí... A Karina, né, perguntou sobre o plano, tá lá no nosso Linktree, vou deixar o link aqui, que é bastante coisa, né, e eu ia comentar, tinha levantado a mão antes, né, a gente falou disso da memória, só para lembrar, gente, quem se candidatou, quem foi eleito agora em março, né, abril, né, que a gente fez as eleições para suprir as vacâncias, vocês podem tentar se reeleger, gente, a gente consegue, né, mais um tempo, assim, de colegiado, então, não é porque a gente está saindo, né, os mais antigos estão saindo. Eu não vou poder continuar, né, acabo tendo outros planos, assim, eu poderia também, mas eu quero tocar a comissão eleitoral, e por conta de outros projetos pessoais, assim, não vou poder. Mas quem foi eleito agora, em março, né, a primeira vez, assim, no colegiado, pode seguir participando, se candidatar e participar. Que eu saiba, inclusive, Bárbara, me corrija se eu estou enganada, a gente que pode se reeleger, né, enfim, depois tem que passar um ano sem se candidatar de novo, é isso? É 1 ano ou 2 anos? Não me lembro agora. Porque se a pessoa quiser voltar, né, pode, mas tem que ter um intervalo. E eu não me lembro agora se é 1 ano de intervalo. Acho que não é 1 ano, é uma gestão, mas então, isso tem ali na nossa, tem no regimento, acho que é uma gestão. Então tá. Mas tem no regimento, mas não é 1 ano, é a gestão. É a gestão de 2 anos. Uhum, tá. Só para o pessoal também saber, né? Uhum. Outra coisa, eu falei, acho que Cecília não está aqui, né? Mas do mapeamento, gente, a gente teve no final do ano passado e no início desse ano, reuniões do GT, né, específico, com a comissão científica, né, Gui? E aí, assim, o retorno que a gente teve do Wagner, que é o coordenador do IFSU e que está coordenando os agentes territoriais, né, somos 43 agentes territoriais de cultura, é que nessa primeira leva, assim, de formação, o programa está baseado num programa pedagógico, na verdade, né? E aí desalinha com o objetivo do programa, foi o retorno que eles nos deram, embora ficou em aberto, assim, eu que estou acompanhando, né, sou agente territorial de cultura, ficou em aberto a questão do mapeamento, porque foi o que eu falei, já, gente, como é que pode ser que não está alinhado se um dos objetivos do programa é justamente mapear
né, as pessoas, isso está lá nos objetivos dos agentes de cultura, né, os agentes territoriais de cultura, que é financiado pelo MINC, via uma formação dos institutos federais, do IFE. Aí, tá, a gente já terminou agora, essa semana agora, no mês agora de julho, a gente acaba o primeiro módulo dos 3 cursos formativos, tá? Primeiro foi bem assim, o que era o sistema, todas aquelas coisas mais básicas, assim. Depois, agora, é sobre a lei específica do Cultura Viva, que é uma lei que já completou seus 20 anos e que tem pouca apropriação, assim, às vezes, né, os segmentos ainda não apropriados, ou as próprias gestões não aplicam a lei de Cultura Viva, e aí esse módulo ficou baseado nisso, assim. Eu não sei, Gui, já te digo que eu tenho esperança de que no segundo módulo o foco seja mapeamento, tá? Por hora é isso, formação e algumas ações dos agentes, né, nos seus territórios, para mobilização, principalmente a gente teve esse primeiro semestre todo PNAB, né, gente, assim, os municípios implementando a PNAB, e foi muito voltado para isso, assim. Eu ainda tenho esperança, tá? E a Vivi saiu, Vivi tá por aí? Não. Talvez Gui, tenha caído da chamada. pode falar, Gui. Não, conclui, depois eu complemento. Não, eu falei assim, informalmente, tá, com a Vivi, assim, e aí ela também, essa pauta, ela é muito latente para mim, né, ela talvez, é para todos, né, ela é dados, é geração de dados, assim. Então, não sei se depois ela quiser falar, ela me disse que tinha também possíveis questões, assim, em relação ao mapeamento, mas ela não está aqui. Mas eu ainda, é isso que eu queria dar retorno, assim, sabe? A gente teve, o primeiro módulo ainda não acabou, e aí vamos ver. Então, o que eu tenho de informe é isso, acaba agora, dia 31 de julho, o primeiro módulo acaba, e aí, não sei, eu tenho esperanças ainda que saia algum alinhamento nesse sentido. Eu falei com a Mari, ela é super, né, sempre aberta, assim, as questões, mas nada ainda concreto, né, então a gente fica meio que... Não, que bom que a pauta pelo menos não morreu, né, que vocês seguem mantendo isso vivo, assim. O que eu queria dizer para vocês é que depois daquela reunião, a comissão científica segue disponível, né? Todos os docentes seguem disponível, e eu tenho uma novidade em relação a isso. Eu, logo em breve, estou me desligando da Remanso, porque eu fui aprovado no concurso para professor da URGS. Então, eu estou entrando na URGS logo mais, e é um dos meus projetos seguir de alguma maneira, com um mapeamento também dentro da URGS, em parceria com o Instituto de Artes, entre Filosofia e Instituto de Artes, né, trazendo de novo aquela questão do consórcio entre instituições, e tenho conversado com a Bruna Fetter bastante sobre isso, né, que é uma agente que fez todo um conjunto de formações aí para o colegiado durante a minha gestão, então a ideia é seguir com essa ideia do mapeamento e fortalecer esse consórcio de pesquisa, mesmo que não haja, digamos, de uma maneira formal, essa chancela aí do MINC e assim por diante. A gente busca isso depois, eu acho, né, Bárbara? Uhum. Mas vamos... Não, como pesquisa, já só de tu tá, nossa, vai ser maravilhoso, assim. Eu acho que, a título de, né, leitura também, como o MINC fez, por exemplo, esse agenciamento dos agentes com os institutos federais, né, muito porque estão nos territórios, né, abrangência, eu acho que até esse consórcio pode servir como modelo para uma formalização com o MINC e a URGS, por exemplo, sabe? E as demais universidades, porque o comitê é formado por várias instituições, né? Então, é isso, esperançar, assim, freiriano, de que bom, pesquisa científica, dados é sempre o que mais, né, consolida, inclusive, políticas públicas para o setor, assim. É sobre isso, que bom, que bom. Aline? Eu queria falar do calendário eleitoral, mas só uma curiosidade, Guilherme, tu vais para o IA ou para a filosofia? Da filosofia. eu estava te respondendo. Tá, não, eu fiquei curiosa, fiquei feliz por ti, parabéns. Obrigado. Sim, também, parabéns. Obrigado, gente. Eu vou para filosofia, mas em função da minha área de especialidade, que é filosofia da arte estética, eu vou seguir dando as cadeiras de
enfim, filosofia da arte, estética, filosofia e cultura. Então é para assumir as cadeiras da aposentadoria da Catherine, né? A Catherine se aposenta logo mais. Que legal. Ó, eu vou precisar fazer disciplinas para os meus créditos optativos. Quando ver, eu vou ter tua aluna. Se inscreve ano que vem, então, em filosofia da arte. Muito bom, muito bom. Então tá, gente, deixa eu ver o que mais aqui na nossa pauta. Eu acho que daí a comissão e o calendário. É, né? Eu posso Pode, Aline. fazer a frente nessa pauta? Pode, por favor. Enquanto nós estávamos aqui debatendo, né, as 2 pautas anteriores, eu estava esboçando um calendáriozinho aqui já para aproveitar também a reunião como um período produtivo aqui, né? Vejam só, estou pensando no nosso calendário de reuniões, né? A Bárbara falou que essa reunião com a dos coordenadores, né, vai ser ali na primeira quinzena de agosto agora, né? Que tu falou, né? Ali essa presencial, ali pelo dia 16, 17. É. Tá, queria recordar, gente, que a nossa próxima reunião de agosto é no dia 20 de agosto. Então, vai ficar bem pertinho, né? O assunto vai estar, assim, uma pauta quente ainda, né, pra gente discutir. E aí, o que eu pensei? Ao longo do mês de setembro, tá? Tô querendo discutir com vocês, daí, né? A gente tem que chamar o período de inscrições, né? Tanto dos candidatos, a próxima gestão do colegiado, como do colégio eleitoral. Porque aí não são só nós aqui, né, que vamos votar, mas outras pessoas, né, do campo que podem se candidatar, né, como colégio eleitoral. Então, eu pensei assim, ó, entre os dias 8 de setembro, 8 é uma segunda-feira, até mais ou menos 30 de setembro, tá? O período de inscrição, tanto dos candidatos como do colégio eleitoral. Concomitantemente, ali no dia 24, né, enquanto estão rolando as inscrições, no dia 24 de setembro, a gente vai ter uma reunião formativa com a Vivi e com a Karina, né? Não sei como é que elas estão se organizando, mas será nessa data. E aí, eu pensei que as eleições, a gente chama daí uma extraordinária no dia 8 de outubro, tá? Porque o período de inscrição, uma sugestão, gente, tudo isso que eu tô falando, a gente pode alterar junto aqui, tá? Porque findando ali no dia 30 o período de inscrições, eu preciso de mais ou menos uma semaninha, né, para organizar e mandar tudo bonitinho para quem vai. Ah, não, mas tem que ter um período de votação, né? Agora que eu me dei conta. Tem que ter um período de votação e depois a extraordinária que a gente chama só para dizer o resultado, né? Agora que eu tô falando e me dando conta. Então a gente podia fazer assim, ó. Ó. Entre os dias 1º e 22 de setembro, mais ou menos, 23 de setembro, as inscrições, tá? E aí a gente pensa na última semana de setembro, como as eleições, ali entre os dias 29 e 3 de outubro, e aí no dia 8 a gente fala o resultado. Não sei se é muito. Eu não sei, Aline, se a nossa mais data confuso. Não é só o que eu não sei, talvez, acho que dá para até adiantar um pouquinho mais para frente, porque eu acho que a nossa data é até o final de outubro, se eu não me engano. Sim, mas é que daí a gente faz a votação e faz a reunião com os eleitos no dia 22 de outubro, que a gente já tem reunião nesse dia. Uhum. E aí lá em novembro, na terceira semana de novembro, tá marcada a tua formação. A minha é sobre o sistema. É que eu fiz de trás para frente, assim, sabe? Pensando o calendário. Eu acho que encaixa direitinho. Uhum. Eu posso também abrir aqui um doc, um PowerPoint, para a gente ir visualizando essas datas, se ajudar. Eu não sei também, Aline, eu não sei se a gente tem que... Porque tem um prazo também com a SEDAC, né? A gente vai ter que encaminhar para eles esse calendário, Ju. Por isso que a gente quer fechar, assim, mais ou menos, porque daí a gente encaminha, porque é sobre isso, né? A mesma coisa que aconteceu antes lá da portaria de março, aquela portaria número 18. É o colegiado definir e determinar. Nós temos autonomia para isso, a gente vai seguir o fluxo, se está fora do cronograma deles, assim, o que eu vi acontecer, gente, com outros colegiados, né? Especificamente assim do teatro, que tem uma reclamação do próprio pleno,
é que, a depender da SEDAC, eles ficaram muito mais do que 2 anos, e isso é horrível, isso não é democrático, isso não é transparente, e isso não é o que está na lei, entende? Então, só para vocês terem essa memória e essa ideia, se a gente for depender da SEDAC, pode ser que eles digam, não, fiquem aí depois, não, a gente tem um calendário, a gente tem gestão, a gente tem regimento, a gente tem lei, a gente que vai informar isso. Então, a gente vai... Mas, assim, gente, no mais, a gente pode estabelecer... Agora a gente se organiza para isso em agosto, né? Vamos ter essas 2 questões aí, né? Com esse retorno aí da... Fale, Jussara. É que eu acho... não, desculpa, querida. É que eu anotei aqui, eu não sei se... Eu anotei que tu falou 8 de setembro. É uma sugestão, não está definido. Eu entendi. Só queria ver se eu tinha anotado correto. 8 de setembro a 24 de setembro, um período... Não. Para inscrição. Eu tinha dito primeiro, é que falando eu me dei conta de uma coisa que eu não organizei aqui. Eu tinha dito primeiro, feito a sugestão entre os dias 8 e 30 de setembro. Uhum. Mas acho que a gente pode puxar um pouquinho entre os dias 1º de setembro e 23, 24 de setembro, sabe? Tá. Porque depois a gente deixa ali, porque eu tenho que organizar esse material para mandar para quem vai votar. E aí a gente tem que puxar ali no máximo dia 8 de outubro o resultado, né? Fazer uma reunião rápida, assim, extraordinária para transmitir o resultado, né? Para anunciar, né? Sim. E aí fica 15 dias, né? Passa ali até o dia 22 de outubro a reunião com os eleitos e a passagem de bastão. Na minha opinião, acho que encaixa direitinho. E aí em novembro vai ser a formação da Bárbara. Aí já começa a gestão já nesse pique, né, de plano e dessa formação. Então, eu queria discutir com vocês o calendário, o que vocês acham dessas datas, desses períodos. Se está muito longo, se está muito curto, se funciona. Quem gostaria de me ajudar na comissão eleitoral? Alguém que não participou da comissão anterior? Eu vou estar na comissão, né? Acho que eu vou estar nessa vez, porque eu já estou saindo. Eu e a Aline vamos estar na comissão eleitoral, então, 3 pessoas. Tem que gravar, né? Não pode esquecer que tem que gravar... Sim. A votação, a comissão tem que gravar, né? Não, é sempre pública, né? Sempre as reuniões são gravadas. Quanto tempo vocês acham que os votantes precisam ter para votar? A gente dá, tipo, 2 dias? A outra vez foi 3, eu acho, se eu não me engano. Foi 3 dias. Eu acho que foi 3 dias, aí o pessoal votava, e aí você tinha que passar para a planilha, né? Quantos votos, não era? O Guilherme, isso me recorde, Guilherme. Não, a gente faz uma planilha com os currículos, né? E um formulário. Isso é um formulário, gente. O formulário, ele gera as parciais e vocês só devem, assim, é correto que vocês olhem o resultado depois que encerra, né? Não olhem as parciais antes. Então, depois que encerrou, abram uma reunião, comecem a gravar, abram as planilhas e façam as contagens. Não, isso sim, o que eu tô perguntando assim para o pleno, né, para a gente discutir junto, é quanto tempo para o pessoal ir votando. Quanto tempo a gente deixa? Se a gente deixa 1 dia, 3? Acho que 3 dias é um bom tempo. É o suficiente? Tá. Outra vez foi 3. Não, porque daí eu tô fazendo o calendário de trás para frente, né? Porque daí, se eu preciso de 3 dias, eu preciso de um tanto de tempo para organizar e mandar isso para os votantes, né? Eu preciso de 1 semana para arrumar isso, gente. Eu não consigo fazer mais. Sim, não tem que. A gente vai ter que arrumar os currículos, fazer o formulário. Eu acho que a gente já pode fazer o formulário, gente, já com limite, porque o que eu sentia, né, quando eu votava antes de ser eleita aqui, né? Que às vezes uns currículos gigantes. Sim. Outros, né, como o meu, uma mini bio, assim, né? Então, a gente pode, acho que, já definir um padrão, até para otimizar, né, quem vai ler ali, para entender mais ou menos a trajetória de cada um. Acho que já definir no formulário, a gente pode duplicar o formulário, né, das eleições anteriores, assim, mas já definir um padrão, assim, né? Ilse e Guilherme querem falar. Como eu estou só 1 ano, né, eu posso colocar alguém da minha região nova, tá? E a pessoa que vai concorrer são pessoas que já estão há mais tempo e da capital, né?
Porque Não. fica muito difícil, tipo, aqui de Carazinho, alguém assumir uma responsabilidade estando tão distante. Não? Não, Ilse, deixa eu te responder, acho que eu posso te ajudar. Assim, ó, tu, por exemplo, pode te recandidatar, tá? Porque tu não completou duas gestões, então nessa segunda tu pode te candidatar. E alguém da tua região também, né? Assim, até eu sou essa campanha, né, gente? Quanto mais gente do interior, assim, ocupar esse espaço, é importante, porque a gente tem mesmo uma capilaridade, assim, do estado, não só Porto Alegre. E sobre assumir a gestão, o pleno novo que se eleger vai eleger o seu coordenador, né, a sua coordenação. Eu, por exemplo, né, sou filhotinha aqui do Gui. O Gui foi nosso coordenador anterior, né, filhote, eu digo assim, porque, né, passou o bastão. Mas eu já participava como membra do colegiado, assim como vocês na coordenação do Guilherme, que está aqui conosco. E aí, quando a gente assumiu de novo a gestão, né, o Gui estava saindo, já tinha 2 gestões, e eu então me candidatei. Alguém do pleno, depois de eleito, vão ter uma eleição, um processo de eleição da mesa diretora. Então, é tipo o coordenador, a coordenação adjunta, quem vai ser secretário ou secretária. Então, isso é uma eleição pós-eleição do pleno, que quem se eleger é que vai eleger a sua mesa diretiva. E aí, assim, ó, não há critério da pessoa ter que ser de Porto Alegre. Eu, por exemplo, não sou uma membro aqui de Livramento, sou do interior, então não, as reuniões são online, né, justamente. Então, não tem esse critério, assim, não tem esse problema, mas quem vai eleger a mesa diretiva vai ser próximos eleitos, tá? Ai, obrigada. Nada. Gui? E é importante, acho que não, eu ia dizer que é importante que o coordenador e a mesa diretiva seja da sociedade civil e não indicada, mas isso a gente já consertou no outro regimento, quando a gente revisou o regimento, né? O que eu ia dizer é que também dá para fazer o seguinte, se vocês conseguirem organizar, e não sei como é que está a agenda de reuniões de vocês, aí ia ver entre vocês, né? Mas é que os candidatos podem se apresentar numa reunião de pleno. Tem interesse, vem na reunião legal. de pleno, se apresenta rapidamente. Vocês eventualmente façam perguntas, se quiserem, mas assim, é uma coisa rápida, né? As pessoas se apresentam numa meia hora e seguem na reunião, e segue com a pauta da reunião, e aí depois faz a votação, para ter esse momento, assim, né? Nada de discurso, né, Guilherme? Nada de discurso, uma coisa bem rápida, assim, Assim, você tem pau, né? tantos minutos só, você para não acontecer aquela coisa, assim, de ter uma pessoa que ninguém sabe Sim. quem é, né? Sim. Até porque a sociedade civil como um todo é que vota, né? Não só os membros do colegiado. Os membros do colegiado do seu pleno votam, como a Bárbara disse, na mesa diretiva depois de eleito o pleno, mas o pleno ele vai ser constituído por toda a sociedade civil, a votação fica aberta, né? Sim, qualquer pessoa pode votar, né? Assim, outra coisa que eu ia dizer é agora é o momento da gente, como pleno, também mobilizar outras pessoas, Ilse. Esse movimento que tu faz, né? Convidar. A gente tem que convidar as pessoas para estarem aqui, né? No debate. Eu lembro, gente, que quando eu entrei no colegiado, eu participava das reuniões como ouvinte, eu nem ligava a minha câmera, eu ficava bem quietinha. Mas lá, assim, a Aline também. A Aline também. A gente ouvia o que estava sendo discutido, o que acontecia, o que era esse tal de colegiado. E aí, quando abriu as eleições, assim, eu lembro o Edson, por exemplo, já sabia, né? Porque eu falava às vezes no chat, eu já, né, de algum modo já tinha participado, assim, né? Então, é muito legal, assim, que a gente mobilize também pessoas para estarem aqui. Isso é bem importante. Eu acho isso muito importante que você falou agora, Bárbara. Como a gente vai ter duas questões bem importantes agora para agosto, né? A reunião, a revisão do plano setorial e já o planejamento da comissão para as eleições, né? Eu acho que é muito importante a gente até passar um material para aqueles que não estão aqui, né, no colegiado, que comecem por seus pares uma campanha, vai ter eleições, que as inscrições estão previstas para setembro, né? A gente não precisa dar a data exata, né? Que vai sair no nosso Instagram, nas nossas redes, enfim, que as pessoas já se preparem, né?
e que, se possível, já participem de algumas reuniões, como vocês estão comentando. E porque a gente vai ter bastante coisa, porque dependendo da reunião que terás, né, sobre os planos setoriais, pode ter ou pode não ter muitas mudanças, né? E aí é uma coisa que pode embolar um pouco, né? Principalmente para quem é novo, né? Entrando no colegiado, até entender assim como é que é todas as funcionalidades. Você sabe, só antes da palavra, Gui, só assim, gente, a gente não vai abandonar o colegiado, eu não tenho essa pretensão de tipo, tá, deu, acabou minha gestão, vou embora. Obviamente que eu tenho muitas agendas e eu preciso mesmo, assim, né, até para, enfim, a Aline também já disse, né, ela não vai continuar, porque, de fato, a gente tem muita demanda. Mas, assim, vou estar à disposição, assim, como o Guilherme, né, que participou todo do processo e está aqui com a gente, né, e sempre a gente pode contar com o Edson, enfim, pessoas que têm esse acúmulo, a gente vai continuar aqui, de certo modo, respaldando, né, Ju? Essa memória, principalmente, né, esse respaldo, assim, e só a título de esperançar, assim, que eu sempre trago, né, o colegiado, às vezes, parece uma coisa meio etérea, assim, não sei, né, a gente não sabe o que é, fica nessa dúvida e tudo, mas eu, pelo menos, né, e grande parte de quem está aqui participamos lá e vimos resultado efetivo do nosso trabalho, sabe? De gerir com, ou questionar, ou enfim, apresentar para a gestão do Estado do Rio Grande do Sul a importância do segmento. Então, é sobre isso as nossas pautas aqui, a nossa articulação. Então, a gente precisa mobilizar outras pessoas do campo para estarem aqui, porque, no fundo, a gente está falando sobre construção de política pública para as artes visuais, que a gente sabe que não é suficiente, né? Só, por exemplo, as fundações, a gente tem a Karina, né? Só a fundação, a Bienal, por si só, enquanto organismo, não dá conta, a gente precisa do poder público, né? Então, assim, esse aqui é o espaço de construção, né? Nesse lugar, né? A própria universidade, né, Gui? Não dá conta, a gente precisa dessas articulações, desses rearranjos, assim, institucionais mesmo, para que o setor e o segmento avance, né? Gui, desculpa a palestrinha. Não, o Gui pode falar. Não, acho que tu tem razão, o colegiado tem um papel imprescindível, né, não só de assessoramento e, como tu mencionou antes, formativo para o setor e também de articulação do próprio setor. Essa é a instância, né, na qual o segmento das artes visuais precisa se reunir e discutir questões do seu próprio interesse a nível estadual. Então, não é em outro lugar, é aqui, né? Então, esse é o lugar de discussão disso. E, claro, tem esse aspecto que sempre chama atenção, né, de uma formação política e de um letramento político para todo mundo que faz parte desse lugar. Era uma coisa bem que eu ia dizer, bem específica sobre o processo eleitoral, não esquecendo que o colégio eleitoral, essas pessoas que pretendem votar nos candidatos para o pleno, precisam se cadastrar num outro formulário, né? Então, vocês têm que abrir 2 formulários, um por colégio eleitoral e outro para os candidatos. Então, vamos supor assim, a Ilse vai se candidatar de novo, mas ela também quer votar porque ela faz parte, enfim, de representantes da sociedade civil. Então, ela tem que se cadastrar no formulário de colégio eleitoral e de alguém que quer continuar no colegiado, né? De um representante do colegiado. Porque senão o colégio eleitoral não é válido depois, né? Inclusive que não se cadastra os votos de pessoas que entraram ali e votaram. Vocês têm que excluir, né, depois. Tem que estar no formulário, né, dos votantes. E para além, né, dessa questão das políticas públicas que a gente estava falando, né, falando isso porque vai ficar gravada a reunião, né, tem mais gente aqui, a importância do colegiado é para a gente também criar rede profissional, né. Eu e a Bárbara estamos aí, né, que não, para não mentir, né, a questão do Dana, né, a gente teve a oportunidade como parecerista também, eu, a Bárbara Mona, né, quando fazia parte aqui do colegiado, né, então é uma forma também de inserção do campo de fortalecimento entre pares, que eu acho que a gente vai mais longe, né, quando a gente vai junto, né, então a importância do colegiado para isso também. E aí eu tava... Pode falar, desculpa. Não, eu escrevi num doc aqui aquelas datas e eu queria mostrar para vocês, para a gente meio que já esboçar, mas pode falar, Bárbara. Não, eu botei ali, né, a questão das formações, que no fim a gente não falou, assim, mas eu acho que a gente pensou justamente nisso, né, esse fortalecimento do campo e pensando em implementar
por nós também, de certo modo, né, estabelecer as metas que a gente tem lá no plano setorial em respeito, né, em relação às formações, de como foi e tem sido, né, frutífero esses espaços, assim, né, da gente poder dividir os saberes junto, coletivamente, e se construindo coletivamente nessas formações, né, isso é bem importante. A gente sabe, por exemplo, a formação passada com a Vera, que é sobre gestão, né, o que é gestão pública, o que é gestão privada, no campo das artes e tudo mais, é muito legal, porque é esse espaço, né, mesmo formativo, assim, que a gente não tem, né, eu estou no doutorado, assim, e eu tenho certeza que nesse espectro político da coisa pública, a minha principal formação é nesses espaços de representatividade, né, aqui no colegiado, nas conferências estadual e conferência nacional, eu atuo também aqui no Conselho de Cultura. Nesses espaços são espaços formativos, né? O Wagner também esteve com a gente, né, na conferência nacional, na estadual. Então, são etapas e espaços que a gente às vezes se assusta, eu estou representando e tudo. É mesmo uma responsabilidade, né? Mas é também uma oportunidade, né? Dessas trocas, dessas vivências, desses pares e dessa formação, assim. É bom esse discurso todo aqui, gente, é para a gente depois espalhar a palavra do colegiado para outros atores, tá? Eu sou uma pregadora do colegiado aqui. Eu botei ali, não. Ju, é que tudo tá, eu já nem contabilizo mais, a Ju é de casa, assim. Temos que privatizar, temos que chamar, priorizar a presença dessas pessoas nessas próximas reuniões, são importantíssimas. Por isso que eu perguntei, gente, quantos somos? Porque, assim, a gente tem 11, o Guilherme está nos visitando, muito bom, né? Mas, assim, se somos 25 eleitos, né? Cadê o restante? Tá, alguns a gente sabe. Cadê os representantes da SEDAC? Enfim, aqui a gente tem, né, a Vladimir, a Sheila, né? Que agora mas os colegas da SEDAC também têm que vir. Porque é importante, muito importante. Talvez seja esse momento da gente mandar um e-mail, né, mais oficial, né, do nosso colegiado, que a Aline tem sempre feito muito bom trabalho, né, mas colocar assim, olha, próximas reuniões são assuntos importantíssimos, precisamos do peso do colegiado. Não percam. Né? Não percam e colocar, né, eu não sei como é que estão as faltas, as presenças, aquele esquema chato, né, de a professora fala aqui, né? Os adiamentos, eles acontecem, né? A gente teve isso em todas as imprevistos, assim. Não tem, não estou, mas é que tem muita gente que eu nem conheço, gente, sinceramente, que não vi nas reuniões, enfim. Então, vocês estão sempre aí. Então, mas é porque agora essas reuniões são importantíssimas, as que vêm agora. Né? São coisas que vão ter que mobilizar e depois não adianta dizer, não entendi nada, não sei nada. Bom, sim. Faz parte, né? Mas... Gente, a gente vai se encaminhando para o fim, já são 20 para as 8 aqui. A Laura disse que ia entrar depois, Bárbara, mas eu acho que depois dela... Quem? A Laura entrou. Ela entrou agora. Que bom. Pessoal, para otimizar aqui, né, o tempo da reunião, ver se a gente consegue encerrar aqui um pouquinho antes das 8, né, para não deixar tão longa. Eu fiz um esboço aqui no Docs para visualizar, assim, as datas, né, que eu acho que fica menos confuso, né, fica melhor. Posso compartilhar, então, com vocês, e aí, só para a gente já esboçar e já meio que acelerar aqui o processo? Sim. Vou colocar aqui. Me digam, por favor, se vocês estão vendo. Sim. Dá para enxergar? Todo mundo está enxergando direitinho? Tá. Então, pensei assim, ó, isso tudo é conversável, né? Não é uma imposição. A gente está aqui, eu quero aproveitar esses minutos finais para a gente conversar junto, né? Pensei, então, aqui, ó, de 1º de setembro a 23 de setembro, o período de inscrições, tanto dos candidatos como do colégio eleitoral, tá? Dá uns 23 dias aí, é um período para o pessoal... Aline, deixa eu só te interromper, de repente a gente bota a nossa data anterior ali, ó, a formativa de agosto e a data da nossa reunião
que é a data que a gente vai fechar o calendário. Pode ser, na próxima reunião de pleno, a gente fechar essa previsão que tu colocou. Tá. Tu acha? Pode ser. Aqui é 20 de agosto, né? Eu tinha colocado no chat, gente, se alguém puder. Reunião. É 20 de agosto. É isso. Tá. Tá, então assim, ó, no dia 20 de agosto teremos uma reunião de pleno. Isso já estava lá no nosso calendário. Pensei entre os dias 1º de setembro e 23 de setembro, o período de inscrições. Aí eu vou colocar aqui até para eu não me perder, né? Candidatos mais colégio eleitoral. Lembrando, importante que os candidatos se inscrevam também como colégio eleitoral. Você pode votar em si mesmo, quem Vou interromper de novo. Interrompa. Em agosto, ali no 20, a gente tem, então, que estabelecer a comissão eleitoral. Tá, já temos pauta, então, ó. Interrompam, gente, é para isso aqui. Comissão eleitoral, isso aí, né? Isso. Fora outras pautas que, né, da questão da SEDAC e tal. Isso. Aí, encerra ali o período de inscrições, no dia 24 de setembro, já temos marcado há bastante tempo uma reunião formativa com Karine e Vivi, tá? Eu vou precisar de um tempinho, tá? Entre os dias 20, eu e a comissão eleitoral, eu e a comissão eleitoral, comissão eleitoral e eu, né? Entre os dias 25 de setembro, que daí passa, né, as inscrições, passa ali a formação. Aí, entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro, a gente organiza esses currículos para enviar para o colégio eleitoral. A gente pode enviar ali pelo dia 3, né, 2, 3 de outubro. E aí, entre os dias 4 e 7 de outubro, período de votação online. 4 de outubro, salvo engano, é um sábado. Né? Aí fica ali entre sábado e terça-feira para votar. Para ler, né, votar, pensar. Aí, no dia 8 de outubro, que é uma quarta-feira, a gente chama uma reunião extraordinária somente para apuração de votos. 15 dias depois, no dia 22 de outubro, que nós já tínhamos essa data marcada, reunião de pleno com os eleitos. Aquela roda de apresentação e tal, né, passagem de bastão. E aí, no dia 19 de novembro, que nós já tínhamos essa data marcada também, reunião formativa com a Bárbara, tratando, então, do sistema, né, estadual de cultura, focando na questão do plano, de repente, né, dar uma ênfase, aí ela ajusta. Perfeito. Sugestões, críticas, auxílios, ajuda, se alguém gostaria de participar da comissão eleitoral. Já pensem aí. Se alguém não vai... lembrando, né, gente, para participar da comissão eleitoral não pode se candidatar. Não pode. Porque nós teremos acesso ao... Laura levantou a mão. Laura saiu da reunião. Não, saiu. Não, e aos demais, assim, eu queria já deixar vocês, né, assim, ó, todo mundo que entrou nessa gestão agora, Wagner, Ilse, deixa eu ver quem mais que tá aqui, o Vlad, se quiser, a Anne, eu não lembro, acho que entrou agora também, Anne, né? Ela entrou junto com a gente, eu acho. A Anne, a Karina. Já faz mais tempo. Não, mas ainda pode se candidatar nessa gestão aqui da Bárbara, gestão, né? Não estava na do Gui. Pode se recandidatar. Pode se recandidatar para se também estou lotada de coisa. Sim, assim é a vida, né? É difícil. Mas é importante que o pessoal que entrou, né, assim, algum corpo do colegiado permaneça até por causa do acúmulo, né, gente? Isso é importante, porque senão, né, a Ilse, por exemplo, que entrou nessa gestão, continuar, porque... Senão vai todo mundo, a recomposição geral prejudica nesse sentido da memória, do funcionamento, enfim. Dizer que vocês poderão estar contando com a gente. Alguém levantou a mão? Escutei um. Não? Não. Fui eu. Diga. Só para entender, gurias, para a gente se recandidatar, daí a gente passa pelo mesmo processo. A gente tem que mandar também o nosso material, como os outros normalmente. Vai preencher o formulário ali da candidatura, que a gente quer fazer essa mini bio menorzinha, né? Não precisa ser tão extensa. E é isso. E aí depois elencar ali em qual área e segmento, né? Mas é o mesmo processo, é um formulário. Bem simples. Legal.
Tá bom, Já obrigada. temos uma candidata. Pensando. Gente, esse calendário contempla o colegiado. Claro, a gente pode rever isso na outra reunião, mas assim, pensando aí o esboço, vocês acham que funciona? Eu acho que a princípio tá bom, tá, Aline? Eu acho que tá com tempo hábil para fazer as coisas. A única, eu acho que a gente vai ter ali uma mobilização talvez maior em agosto, para prever um grupo também para trabalhar, para debater nas mudanças. Não sei, aí. Agosto a gente possivelmente vai ter depois ali do 20, bem provável, uma extraordinária, se tiver, para tratar do plano, mas isso vai depender também, Ju, do retorno que a gente vai ter da reunião com a SEDAC. E aí, se fechar essa data no dia 17, no dia 20 eu já vou trazer isso como pauta, tá? Certo. E a gente pode também pensar, como a gente vai ter uma reunião 20 de agosto, para não ficar tão apertado, a gente pode pensar na primeira quinzena de setembro também para articular esse grupo, porque daí setembro está correndo as eleições e a gente só tem dia 24 de setembro, né, que é uma reunião formativa. Então dá para puxar, digamos, uma extraordinária ali pelo dia 10 de setembro, né? Sim. Para trabalhar nisso, né? Sim. Perfeito. Eu, a princípio, acho que tá bom. A gente pode depois discutir mais no Dia próximo 20, programa. dia 20 a gente pode já encerrar isso aqui, de repente botar no grupo ali, né? O pessoal que não tá para ver. Tu diz e colocar no grupo calendário. O calendário, assim, se alguém tiver. Tá, eu vou arrumar bonitinho, daí coloco ali. Só para uma consulta, e aí dia 20 a gente, na próxima reunião, fecha isso. Eu acho que, Bárbara, aí vai abrir muito e vai ter muita discussão, porque aí um não pode, o outro não pode, aí começa a mudar. Eu acho que o calendário a gente tem que meio que estabelecer e só ver se vai ter que jogar um pouquinho essa do dia 20, né? Enfim, em agosto aí, porque senão vai começar muita. Eu acho que esse é um tempo que a Aline pediu, eu acho bem razoável para. Aí a gente faz a campanha, chama as É que daí eu preciso o que é, né? Eu preciso da comissão eleitoral para ajudar, né, a fazer esses formulários, para ajudar a organizar esses dados. Eu não consigo fazer tudo isso sozinha, então eu preciso estar. O que é importante, gente. Eu preciso estabelecer a comissão eleitoral antes de 1º de setembro. Sim, não, com certeza. Não, a comissão vai ser estabelecida no dia 20 de agosto. Isso para mim já tá, não tem como não ser. Coloca, eu acho que a gente pode pegar. Ali. Ju, mas colocar no grupo é só para ciência, né? Porque assim, tem um outro corpo do colegiado que também é só para previsibilidade mesmo. Não estão na reunião, mas é para ciência dessa data. Para ciência, ok. Gente, uma pergunta dos que estão aqui. Já fazendo uma pergunta, né, capciosa. Dos que estão aqui na reunião, tem alguém que tem interesse em fazer parte da comissão eleitoral? E assim, eu acho que tem que deixar claro para os membros que podem se candidatar na segunda, né, para ter a segunda, eles não podem estar na comissão eleitoral. Sim, foi comentado. Nós, dos membros que não vamos poder nos candidatar, que podemos estar na comissão. Alguém, por exemplo, que não quer, né, que embora possa se recandidatar, talvez não queira, né, enfim, etc. Pode participar. Acho que a gente pode ver no dia 20, Aline, de repente entra mais alguém, assim. Tá, mas já vão pensando nisso, né, se quer se candidatar, se de repente quer ajudar na comissão eleitoral, então já ia pensando, né, dentro de si isso. Eu acho interessante a gente ficar e não na comissão para tentar buscar alguém para trazer junto, né? Claro, claro. Daí já é um apoio, né? Muito. Muito. E o Zitu, por exemplo, para se reconduzir, né? Como a Karina, por exemplo, também perguntou, daí vocês não podem fazer parte da comissão, porque vão estar candidatos. Ótimo. Perfeito. Karina, tu quer falar? Tá com a mãozinha aqui ainda? Ou esqueceu? Tá. Esqueci a mão. Tá, não tem problema. Bom, gente, eu só antes de fechar, assim, eu falei com o Wagner antes aqui de começar a gravação, a gente vai ter um fórum aqui em Santana do Livramento, um fórum binacional de cultura, da região fronteiriça, assim, mais especificamente, mas é um evento bem grande, assim,
quiserem divulgar, eu vou colocar ali, Aline, depois tá no GT Comunicação, para a gente passar ali pelo colegiado, a termos de espalhar, assim, para o pessoal. E outra coisa que eu queria dizer é em relação à reunião, então, tá, gente? Eu, assim, tiver retorno da data, se vai fechar mesmo no dia 17, eu vou passar esse informe ali no grupo, tá? Para vocês. Acho que é isso, encerramos. Vou trancar aqui a gravação. E é isso, encerrada a reunião de Boa pleno. noite a todos. Boa noite, muito Beijo. obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.